Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus aqui pela TV Câmara. Lembrando que estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, estamos no Facebook e no YouTube. Só um registro, 9 de julho é a data em que se comemora a Revolução Constitucionalista de 1932. Sempre foi feriado, né? Mas nesse tempo maluco que a gente vive, o feriado de 9 de julho foi antecipado para maio. Então, hoje estamos o São Paulo trabalhando dentro da normalidade que é possível em meio a essa pandemia. Bom, vamos às atualizações aí dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas há minutos aí pela gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, a Andréia Negri. Então, até hoje, quinta-feira, 9 de julho, foram confirmados, olha só, 4.032 casos positivos. Lembrando que ontem eram 3.700, ou seja, tivemos 332 casos em 24 horas confirmados, o que é um recorde até o momento. Até então, o recorde eram 222 casos em apenas um dia. E as mortes também seguem crescendo, né? Já são 118 mortes em Rio Preto, 2 confirmadas de ontem à tarde até agora cedo, né? Então, 118 riopretenses perderam a vida aí para esse vírus. Já o número de recuperados aí divulgado pela Andréia chega a 2.305 pessoas. Outras informações importantes que ela passou, que segue crescendo também o número de pessoas internadas com síndrome respiratória aguda grave, que pode ser tanto Covid como qualquer outra síndrome respiratória, que no fundo é quase tudo a mesma coisa. 257 pessoas internadas, das quais 93 estão em UTI e 164 em enfermaria. Apesar desses números crescentes aí, a Andréia diz que considera que ainda está tudo sob meio controle, né? Mas ela alerta que as estimativas mostram que mesmo pessoas com casos leves, que são muitos, né? A maioria são casos leves, no futuro podem vir a demandar aí uma UTI. Então, isso que no momento preocupa ela, a saúde, e está aí então. E ela diz também, questionada aí uma pergunta da imprensa, a expectativa do anúncio desta sexta-feira, porque toda sexta-feira o Estado anuncia as novas classificações das regiões, né, aquela coisa da cor. A Andréia tem a expectativa de que a gente ainda fique na fase laranja, que permite aí um funcionamento mais ou menos das atividades econômicas. Mas ela diz que, de acordo com o que vem ocorrendo, com esse crescimento gradual de casos e de internações, inclusive com pacientes da região, há o risco, sim, de no futuro, não muito distante, Rio Preto e região voltar para a fase vermelha, que aí é o lockdown, né? Aí é o lockdown de verdade, fecha tudo. Isso se a população não cooperar, e ela lembrou que não adianta só Rio Preto colaborar, a gente precisa ter a colaboração de todas as cidades da região, porque como Rio Preto é a sede da região e é para cá que os doentes vêm, pacientes de outras cidades, ocupando leitos aqui, interferem na conta do Estado. Então tem que ser uma ação regional, não basta só Rio Preto se cuidar, porque a ação de outras cidades vai refletir aqui. Tá aí, então, as informações do coronavírus de Rio Preto nesta manhã e passado na live pela Andréia Negri. Ela ainda diz que as pessoas que têm sintomas, inclusive de outras doenças, e que estão com medo de procurar atendimento aí para evitar se deslocar e se contaminar, para procurar a sua unidade e, como a gente sempre diz aqui, liga antes primeiro no 0800 da Secretaria de Saúde, está à disposição da população, 0800 7722 123, porque daí você já é informado certinho qual unidade você passa teus sintomas aí, etc. Qual unidade você procura, porque tem unidades reservadas especialmente para a síndrome respiratória, tem outras que estão atendendo as demais demandas, as demais doenças. Vamos lembrar que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara. Temos aí os nossos contatos, nosso WhatsApp é o 99163
7905 e também o nosso telefone fixo 3214-7766. Lembrando que estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, YouTube, Facebook, etc. Bom, em todo o planeta são 11.994.000 pessoas infectadas, com pelo menos 547.931 mortes. E o país com o maior número de infectados é os Estados Unidos, né? 3.109.500 pessoas contaminadas, com 134.291 mortes. No Brasil, os dados são os seguintes: 1.716.000 pessoas infectadas, com 68.055 mortes, muita gente, todo dia esse número não para de crescer, é lamentável. Infelizmente, por outro lado, 1.117.900 pessoas recuperadas. Está aí, então, os dados do coronavírus desta quinta-feira, 9 de julho de 2020. Bom, ontem a gente falou aqui que a prefeitura recebeu os testes, para testagem em massa aí da população, 21 mil testes. Muita gente se perguntando se quer fazer o teste, etc. Mas a prefeitura informou que são grupos específicos que terão a possibilidade de agendar esse teste. São motoristas do transporte coletivo, entregadores, aí, motoboys, pessoal que entrega alimento, está em contato aí com muita gente, forças policiais, polícia militar, polícia civil, bombeiros, etc. E a gente tem todos os detalhes certinho aí, inclusive, se você quiser fazer o teste, os telefones para qual ligar, com a Jaqueline Casanova. Vamos conferir. Rio Preto amplia os grupos para testagem do coronavírus como medida para tentar conter a disseminação do vírus na cidade. Estão sendo feitos 2 tipos de testes, o PCR e o teste rápido. O PCR é para pessoas entre 2 a 59 anos, mas a criança ou o adulto deve estar com sintomas, com suspeita do coronavírus, sintomas como tosse e febre. A coleta do material vai ser feita entre o 3º e o 7º dia. Se der positivo, a pessoa deverá cumprir a quarentena de 14 dias para não transmitir o vírus para outras pessoas. Agora, o teste rápido será feito em grupos específicos determinados pelas autoridades da saúde, que são profissionais da saúde com suspeita de contaminação pelo Covid, trabalhadores da segurança pública, trabalhadores do transporte público coletivo, entregadores de compras por aplicativo ou delivery, pessoas suspeitas de estarem contaminadas, mas que não apresentam sintomas, os assintomáticos e os pacientes que deram PCR negativo. Se você se encaixa em uma dessas situações e pretende fazer o exame, você deve agendar por telefone em 3 unidades de saúde em Rio Preto o dia e horário para ir fazer esses exames. As unidades são o Centro de Testagem e Aconselhamento, que tem o telefone 3211-1410, na UBS Central, com o telefone 3224-8950, ou na UBS do Renascer, 3219-0107. Essas são as informações para a testagem do coronavírus em Rio Preto. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, se você é desses grupos e quer fazer o teste, liga lá, agenda, mas agenda certinho, chega no horário, a prefeitura pede para agendar e chegar bem no horário para evitar aglomeração de pessoas. Bom, vamos mudar de assunto. Na terça-feira a gente conversou aqui com a doutora Regina Chueire, diretora do Instituto Luci Montoro de Reabilitação. E ela relatou uma situação inusitada aí, que registrou ali, tem havido muitos acidentes com motociclistas, principalmente esse pessoal que, nesse período, né, mais do que nunca, tem feito entrega, principalmente de comida aí, para lá e para cá, e esse pessoal, enfim, anda aí pelo trânsito, não respeita, a maioria não respeita legal aí as regras, etc. E sobre isso a gente vai conversar com o capitão da Polícia Militar, o Ederson Merig Pinha, que é também especialista em trânsito. O capitão está aqui no Zoom comigo. Capitão, tudo bem? Me ouve legal?
Perfeitamente. Bom dia, tudo bem? Sim, graças a Deus. Maravilha, obrigado por nos atender, capitão. Bom, para a gente começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como a Polícia Militar, no seu patrulhamento de trânsito, tem lidado com o pessoal dos motoboys, aí, motociclistas de aplicativo, capitão. Bom, na realidade, né, o policiamento ele é diuturno e a fiscalização é corriqueira para qualquer tipo de veículo, né, inclusive os motociclistas. Nós temos algumas ações específicas direcionadas a motociclistas, né, chamada Operação Cavalo de Aço, que ela é um dia específico que a gente aborda praticamente somente motocicleta, né? A gente tem feito um trabalho de orientação e conscientização com os entregadores também de aplicativo, né? Porque nesse período de pandemia aumentou muito a questão da entrega, né? Então a gente vê aí uma voltinha que você dá na cidade, você vê motoqueiros daí para cima e para baixo o tempo todo. Então, não que a gente deseja que aumente o número de acidentes, essas coisas, mas a gente entende isso e vê isso de forma natural. Se aumentou o maior fluxo, acaba aumentando, infelizmente, o número de acidentes. E houve mesmo essa constatação, capitão? A polícia tem esse levantamento envolvendo acidentes de moto? Então, nós temos o nosso gráfico de acidentes, né? E ele tem a separação de acidentes envolvendo veículo de duas rodas, né? Que é diferenciado. O que nós não temos ainda são dados estatísticos exclusivos de acidentes envolvendo esses condutores aí, entregadores, né, por aplicativos, né? Mas aumentou sim o número de acidentes envolvendo veículo de duas rodas. Também, né, até por conta da pandemia, a questão financeira das pessoas, muitas pessoas que utilizavam-se do veículo no dia a dia estão migrando para a utilização de motos, né? Quer seja mototáxi, quer seja adquirir uma moto particular, ou essa questão realmente de estar pedindo os produtos em casa que são entregues por motociclistas. Ô, capitão, em relação às infrações, a gente sabe vê isso normalmente, o pessoal furando o sinal vermelho, entra em contramão, é conversão irregular em avenida, transitando sobre calçada. A polícia está atenta a isso ou é muita infração e não dá conta de fiscalizar a cidade inteira o tempo inteiro? Ou existe um certo salvo-conduto aí, já que o pessoal está trabalhando, precisa ter agilidade para ir e vir? Como que funciona a fiscalização? Bom, vamos lá então, né? Eu gostaria de começar a responder essa pergunta deixando a seguinte indagação. Qualquer acidente de trânsito que você me mostrar, que você me apontar, eu vou te demonstrar que segundos antes desse acidente, via de regra, aconteceu uma infração de trânsito, houve um desrespeito às leis de trânsito, a pessoa não observou o CTB, né? Com relação aí ao pessoal do aplicativo, o que acontece? Esse pessoal aí, muitas vezes, na vontade de fazer várias entregas, muitas vezes na necessidade de agilizar o serviço, de fazer várias entregas, até porque precisam também levar o pão para dentro de casa, essas pessoas elas acabam cometendo uma gama gigantesca de infrações. Então, lógico que com a viatura acaba inibindo, né? Mas quando eu estou com meu veículo particular, é comum a gente observar essas que você falou. Passar no sinal vermelho, transitar na contramão, passar pela calçada, falar o celular enquanto ele está pilotando a moto. Muitas vezes mexendo em aplicativo enquanto a moto está em movimento, dentre outras infrações. E detalhe, todas essas infrações são infrações gravíssimas e perigosíssimas. A pessoa ela fura o sinal vermelho, ela roleta, o pare, né? Não tem o semáforo, mas tem a placa e ela acaba passando sem imobilizar o veículo. O fato dela falar o celular traz uma distração gigante. Se num veículo já é perigoso, imagina numa motocicleta, né? E o que acontece? Não existe tolerância, não existe salvo-conduto por parte da Polícia Militar ou qualquer outro órgão de segurança. Até porque o código ele é muito claro, né? Ocorrendo infração de trânsito prevista na legislação, lavrar-se-á o auto de infração. Então, toda vez que o policiamento aí, qualquer agente de trânsito, tenho certeza que assim também a Guarda Civil Municipal, constata uma infração, a autuação ela vai ser lavrada. O que acontece é que, por vezes, acaba não conseguindo anotar a placa e não é de bom ouvido que faça a perseguição também, às vezes por causa de
uma infração de trânsito, a gente fazer um acompanhamento, colocar em risco várias pessoas além do motoqueiro lá, né? Então, mas se for constatada a infração, for possível anotar a placa, mesmo que esse condutor não seja abordado, a infração vai chegar lá na residência dele. Você não tem a dúvida disso daí. O grande problema é que a gente gostaria de ter uma viatura em cada esquina, né? Até para fazer segurança, não só para isso, só para evitar a infração, principalmente para proporcionar maior segurança para a população. Mas e não é possível isso. Mas toda vez que uma viatura, um agente de trânsito verificar isso daí, a gente entende que a pessoa está trabalhando, a gente entende que é complicado, a gente sabe que uma infração de trânsito, uma multa, muitas vezes vai representar aí, às vezes, a semana toda de trabalho desse entregador. Porém, ele tem que ter consciência também, né? Ele tem que saber que, quando ele respeita as normas de trânsito, às vezes ele deixa de ganhar 20, 30 reais no final do dia, mas ele está evitando, de repente, um acidente que vai impossibilitá-lo de trabalhar, às vezes, por anos. Fora o prejuízo material e o dano que ele pode causar a outra pessoa, que não tem nada a ver com o mistério dele. E também perder a carta, né? E aí ficar impossibilitado de exercer a sua profissão. Chamou uma atenção muito importante, né? Às vezes a pessoa pensa muito na questão só financeira, o valor da multa, mas felizmente nós temos aí o sistema de pontuação, né? Sistema negativo de pontuação, cada infração dessa. Lembrando que todas essas que você me falou, elas são gravíssimas. E algumas são gravíssimas, vezes 3 ou às vezes vezes 5, entendeu? Então, a multa chega a custar R$ 1.500, R$ 880. Quer dizer, eu acho que o pessoal poderia ter um pouco mais de conscientização. A gente entende a pressa, entende que ele quer fazer mais entregas, só que a gente não vê isso com bons olhos, de forma alguma viável isso. E eu gostaria, Alexandre, se você me der a oportunidade também, a gente tem feito também algumas operações específicas com relação aos escapamentos dessas motocicletas. Nossa, né? Eu ia perguntar isso para o senhor exatamente agora. Então, né, tá sendo uma das coisas aí, né, e por vezes a gente acaba sendo criticado por conta disso, sempre naquele clichê de existe coisas mais importantes para a polícia fazer. Mas não é, rapaz. O empregador, ele não quer ter só uma moto com escapamento barulhento, ele quer fazer mais barulho do que o próprio escapamento já faz. Então, ele, ao invés de economizar esse dinheiro, que é para trocar um equipamento que já vem original de fábrica, que já vem inspecionado, aferido, que traz realmente os decibéis aceitáveis, a pessoa vai lá e troca o seu escapamento, coloca o escapamento barulhento e dirige de forma mais barulhenta ainda, se dá para a gente fazer isso. Sim. Então, a Polícia Militar ela não tem sido tolerante de forma alguma. Todo condutor de aplicativo, e fica já o recado, todo condutor de aplicativo que for abordado, independente da ocorrência de qualquer outra infração, o escapamento está sendo fiscalizado, assim como todos os demais. Mas o escapamento não está tendo perdão mesmo, e a pessoa ela vai ser autuada. Lembrando que essa infração ela é uma infração grave, gera 5 pontos e custa R$ 195. Então, eu acho que vale a pena deixar do jeitinho que está lá a moto. Antigamente falava escapamento Sarachu, né? Não sei como é que chama hoje. Capitão, tem uma... O pessoal fala do turbal, né? O pessoal fala muito turbal. O cara colocou um turbal na moto. O escapamento lá, né? Na realidade, acaba sendo um estilo, um modelo de escapamento, mas realmente a pessoa às vezes não tem noção o tanto que aquilo incomoda as pessoas, entendeu? É complicadíssimo essa questão aí. E a hora que a gente aborda e fala que vai autuar, realmente é uma pessoa que vai achar que a Polícia Militar teria qualquer outra coisa no mundo mais importante do que ficar olhando escapamento. Mas faz parte da fiscalização e vai ser cobrado, sim. Sem dúvida, porque o barulho é insuportável, principalmente nas madrugadas. Capitão, e pela experiência do senhor, nas abordagens, existe uma explicação por que a pessoa põe um escapamento barulhento? Isso não incomoda ela própria quando está dirigindo? Então, qual seria a explicação também para um cara que compra um carro e troca todo o sistema de suspensão, rebaixa o carro fica quase que sentado no chão e para ele andar 2 quarteirões, ele estoura a coluna dele mesmo, entendeu? E o cara adora isso. Então, não tem. A pessoa gosta, é estilo que a pessoa quer e ela não se sente incomodada mesmo, né? Porque ela se sentisse aquele barulho lá o tempo todo, com certeza ela colocaria um escapamento mais silencioso ou deixaria o escapamento original de fábrica, né? Então, a explicação é isso, é que gosta. Nós tivemos uma época aí que o pessoal pegou mania de tirar retrovisor da moto.
Aí você fala o seguinte, vem cá, mas por que o cara tira o retrovisor da moto? Estilo, mania, onda, sei lá, mas tudo isso realmente não é tolerável. Se for surpreendido, não adianta reclamar. São muito machões, né? Não precisa de retrovisor. Falar nisso, capitão, mudando só um pouquinho, mas mantendo ainda em moto, aquela mania do tal do rolezinho que tinha de quinta-feira, que ficava de 100, 200 motos andando pela cidade, isso acabou? Eu realmente não vi mais. Não está tendo mais notícia, né? Até porque a Polícia Militar, ela trabalha também com inteligência, né? Então, era feita uma plotagem dos principais lugares, né? Foram identificados, principalmente os organizadores desses eventos, né? Foram tomadas medidas específicas, não só nos lugares onde eram realizados esses rolezinhos, mas também cooptando, pegando e conversando diretamente com os organizadores desse evento, a fim de dissuadi-los. E aqueles que não foram dissuadidos acabaram respondendo pelo que a legislação preconiza, né? Então, você perceba que saiu de moda isso daí, hoje a gente já quase não ouve falar mais, e a polícia está constantemente antenada, vigilante nessa situação aí, desses rolezinhos, que traz um prejuízo tremendo aí para a população. Tá certo, gente. Estou conversando com o capitão Ederson Pinha, ele que é capitão da Polícia Militar, especialista em trânsito. Capitão, já para a gente finalizar aqui, a questão dos entregadores ainda, a gente vê vê às vezes algumas ocorrências envolvendo crimes disfarçado de entregador, né? Seja assalto, tráfico de droga, o pessoal com a mochila ali da entrega para tentar passar por trabalhador. Qual que é a ação da polícia nesse caso? Como diferenciar o entregador honesto que está ali trabalhando da pessoa que está usando esse subterfúgio para cometer crime, capitão? A polícia, a gente, toda vez que tem uma abordagem, o principal motivo da abordagem é a questão criminal. A gente foca sempre na parte criminal, né? Paralelo a isso, tem a parte de trânsito também, que é em segundo plano, que é verificado. Toda vez que tem uma abordagem, é avaliado, e aí vai um pouco o feeling também, né? O know-how do policial, verificar se a pessoa está um pouco nervosa, se tem alguma atitude suspeita. E a gente trabalha com auxílio gigantesco e muito bem-vindo da população, por meio de denúncias, né? Então, a gente realmente, a própria população, ela pode ajudar muito a gente separar o joio do trigo, né? A gente sabe que uma grande maioria, a maioria esmagadora, é de pessoa trabalhadora, são pessoas que querem aí, levar seu pãozinho para dentro de casa, não é fácil o trabalho deles também, né? A gente tem visto aí, está até crescendo esse movimento, que eles quase que não têm direitos alguns. Se o cara anda que nem um louco que você entrega para o restaurante. Aí se ele cai e quebra a perna, o restaurante depois acaba não dando nenhum apoio financeiro para essa pessoa. Ou seja, então ela precisa verificar até que ponto que vale a pena isso. Mas a gente precisa realmente separar. Se essas pessoas que utilizando-se dessa máscara aí estão cometendo ilícito, principalmente a questão aí relativas a drogas, né, tráfico de drogas, essas coisas aí, a população pode nos ajudar muito. E toda vez que for surpreendido, é lógico que serão adotadas todas as providências legais. Tá certo, capitão Pinha. Para a gente finalizar agora, ontem eu conversei com o coronel Lamin, da Defesa Civil, a gente estava falando de queimada, ele falou da questão de bituca de cigarro, e ele disse que a Guarda Municipal, inclusive, está orientada a, se for o caso, multar pessoas que estão fumando dentro do carro. Queria ouvir o senhor sobre isso. A PM também adota essa prática? É proibido fumar dirigindo? Sim, na realidade, assim, o código ele não tem uma infração específica para dirigir fumando. Mas lá nós temos alguns dispositivos que tem lá, o artigo 69, por exemplo, fala que é dirigir sem os cuidados indispensáveis da segurança. A gente poderia, dependendo da situação, verificar isso. Nós temos também dirigir com apenas uma das mãos. Invariavelmente, a pessoa, quando ela está fumando, ela ou está segurando o cigarro com uma mão, né, ou ela leva o cigarro à boca e tira, ela não vai ficar com o cigarro o tempo todo na boca. Então, dá para caracterizar também essa infração de dirigir com apenas uma das mãos. Então, tem sim a possibilidade, já foram lavradas inúmeras multas com relação a isso, e o problema maior da pessoa estar fumando, além dela estar dirigindo, às vezes, desatento ou com apenas uma das mãos, é a finalização da bituca que ele faz, né? Que além dele jogar para fora do carro, ele joga bem longe
da pista, que é justamente para poder cair em alguma área de verde, alguma área de pastagem, e acaba causando um acidente. Tá certo, gente. Tá aí o capitão Ederson Merig Pinha, capitão Polícia Militar, especialista em trânsito. Capitão, obrigado pela entrevista. Se quiser falar mais alguma coisa, deixar o seu recado aí, fica à vontade, capitão. Na realidade, Alexandre, a gente que agradece, em nome do Coronel Fábio, comandante de Policiamento Interior 5, a gente agradece a oportunidade, o espaço. É extremamente importante que a gente possa chegar aí a todos os rincões aí da nossa cidade, por meio do programa de vocês, para realmente dar um alerta. Eu acho que a grande maioria percebeu que, quando a gente está falando em conscientização, em educação. A fiscalização, ela é necessária, porém a punição, para nós, teria que ser a última instância, a última esfera. A gente quer, sim, abordar esses condutores, verificar que está tudo certinho em relação ao condutor, a documentação dele, documentação da moto, que a direção dele, mais do que uma direção preventiva, seja uma direção segura, aquela direção que ele não coloca ninguém em risco, protege a si próprio, e protegendo a si, ele está protegendo, além da população, está protegendo a sua família. Então, a dica que a gente deixa é conscientização. Observe se aquilo que você está fazendo, se realmente não está colocando em risco as demais pessoas, e principalmente assim. Muito obrigado, capitão Ederson Pinha, capitão da Polícia Militar de Rio Preto. Obrigado, capitão. Disponha sempre. Um abraço. Igualmente, a TV Câmara sempre à disposição da Polícia Militar. E só ressaltando o que disse o capitão, não adianta você entregador, quem é entregador, se matar ali, porque depois, se acontecer alguma coisa, quebrar a perna, sofrer um acidente, o iFood não vai pagar a tua despesa, o restaurante que você estava entregando não vai pagar a tua despesa. Então, como disse o capitão, por causa de R$20, às vezes, você vai se dar muito mal. E também a questão do escapamento, né, gente? Esse escapamento aí é terrível, principalmente quem mora perto de avenida e de madrugada as motos acorda até defunto. Bom, na terça-feira a gente teve a 21ª sessão ordinária de 2020 e nós temos as informações aí com a jornalista Jaqueline Casanova. Vamos conferir. Confira o resultado da votação da 21ª sessão ordinária de 2020, realizada nesta terça-feira, dia 7 de julho, na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Os vereadores aprovaram a criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais e a instituição do Fundo Municipal de Cultura no município. As duas propostas foram analisadas quanto à legalidade e o mérito. Outro projeto do Executivo que teve votação favorável foi do vereador Renato Pupo, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com associações sem fins lucrativos com a finalidade de instituição do serviço SAMU veterinário. Aprovado o projeto do vereador Jean Charles Serbeto, que cria em São José do Rio Preto o Programa Municipal de Apoio às Pessoas com Doenças Raras e seus familiares. Os vereadores aprovaram ainda o projeto de lei do vereador Gerson Furquim para incentivar o cultivo das plantas citronela e crotalária como método natural de combate ao mosquito Aedes aegypti. Também foi aprovada a legalidade da proposta do vereador Celso Peixão para que os alunos das escolas municipais tenham o ensino de práticas de higiene pessoal. Uma das propostas em discussão teve análise adiada por uma sessão do vereador Jean Charles Serbeto, o projeto que proíbe a utilização de jalecos, aventais, toucas e outros equipamentos de proteção individual fora do ambiente profissional da área da saúde. A ordem do dia e o resultado das votações podem ser acompanhados pelo site da Câmara, riopreto.sp.leg.br. Tá aí, gente, o balanço da 21ª sessão. Lembrando, como sempre, a sessão foi remota, os vereadores participando aí de suas casas, né, atendendo o decreto do mini lockdown às terças-feiras para evitar aglomeração aqui na Câmara. Na terça-feira que vem também vai ser assim, com possibilidade de ser prorrogado, dependendo das medidas aí do município. Bom, e sobre medidas do município, coronavírus, etc., vamos bater um papo agora com o promotor de justiça, o doutor Carlos Romani. Desde o comecinho dessa crise, o doutor Romani
acompanhando aí as ações do poder público, faz parte da força-tarefa aí de promotores que em todo o estado acompanham as ações, decisões e muitas vezes ilegalidades cometidas aí por municípios. E o doutor vai debater hoje com a gente aqui a situação aí. Amanhã deve ser anunciada a nova escala do estado, né, as novas cores aí, etc. E, como disse a Andréa Negri, amanhã a gente ainda deve ficar no laranja, mas está no futuro aí recuar para o vermelho. Vamos saber a opinião do Dr. Romani e como que ele está encarando aí tudo isso. Doutor, tudo bem? Tudo bom, e você, nossos ouvintes? Tudo jóia. Tudo certo. E aí, doutor, qual a expectativa do senhor? O que o senhor pode falar para a gente aí dos debates internos do Ministério Público? Como é que está a situação do Estado? Olha, de uma forma geral, a situação do Estado, ela está convivendo hoje com a interiorização da Covid. Havia, um pouco tempo atrás, São Paulo, capital e adjacências ali, Grande São Paulo, estava em situação bem periclitante. Agora, tudo isso interiorizou, veio para cá, veio para o interior, né? E São Paulo, a capital, está numa situação melhor até. O único local hoje no amarelo no estado de São Paulo é a capital e alguns municípios que compõem ali a Grande São Paulo. E, em razão disso, nós temos visto nos últimos planos de São Paulo que as demais regiões do interior de São Paulo estão ficando no vermelho, ou seja, fechando, somente atividades essenciais vão funcionar, fechando o comércio. É uma situação ruim para todo mundo? Sim, tanto para a saúde pública como para o próprio comércio, que vai ter que ficar fechado nessas circunstâncias de o colorido ser o vermelho no mapa. Esperamos que Rio Preto, apesar de todas as nossas nuances aqui, de desrespeito ao isolamento social, a questão da população não entender que ainda persiste essa necessidade do isolamento social, só sair realmente se houver necessidade, se houver possibilidade de realmente ter que sair para ir num médico, para ir numa farmácia, para ir a um supermercado, porque você tem que sobreviver, você tem que comprar as coisas para comer, certo? Então, em especial, aquelas pessoas que estão no grupo de risco, como idosos, se tiver alguém que possa ir no seu lugar, a uma farmácia ou a um supermercado, melhor ainda. Mas se você não tem alguém para ir, saia o mínimo possível. Nós precisamos ainda disso para que a gente possa superar essa fase crítica da pandemia. Doutor, até conversei com o médico, o Cacau, terça-feira. Ele acha que esse negócio de ficar abre, fecha, não leva a nada. Ele defende a tese de que seria melhor fechar 15 dias tudo de uma vez para estancar a transmissão. Isso foi debatido entre os promotores. Poderia haver uma ação para cobrar do Estado uma medida mais efetiva para evitar esse vai e vem e as pessoas se contaminando, morrendo. A gente vê em Rio Preto de ontem para hoje mais de 300 casos confirmados, 118 mortes. Olha, concordo totalmente com o meu amigo Cacau, entendeu? Meu amigo de infância, a quem eu considero muito também. Muitos promotores no estado de São Paulo sugeriram essa questão do lockdown, entendeu? Não só 15 dias, não, um mês, se for necessário. Acontece que existem o quê? Grandes adversidades a serem enfrentadas. A primeira adversidade é a não compreensão, por exemplo, do comércio como um todo, de aceitação disso. Se baixa o lockdown da forma como, por exemplo, sugerida pelo Cacau Lopes, as associações comerciais, as empresas, elas vão o quê? Ingressar com ações judiciais propugnando a reabertura. E dificilmente o tribunal não vai concordar, não vai aceitar esse pedido. Aliás, não vai concordar com o lockdown, não vai aceitar essa imposição do próprio Estado ou do município. E aí nós vamos ter conflitos em vários locais
no sentido de que, olha, ali houve lockdown, aqui não houve. E se houver uma decretação por parte do Estado de São Paulo, vai sofrer vários reveses em várias localidades que poderão obter liminares no sentido de que isso não persista, o lockdown. Então, uma solução alternativa foi aqui, sugerida aqui por Rio Preto, que seria o mini lockdown 3 dias, né? No serviço não essencial. O essencial deveria ainda funcionar. Também até existiria a possibilidade do essencial também ter um mini lockdown, mas isso também traria muitos problemas para a coletividade e a incompreensão dela no sentido de fazer um lockdown radical. E creio que nós não temos essa concepção no Brasil de lockdown, diferentemente de outros países europeus que são menores em população, são menores territorialmente, mas são mais conscientes da questão da pandemia, aceitam essa questão, essa imposição legal. Agora, muitos não aceitam e o Brasil não aceita isso. Então, eu creio que seria uma implementação muito dificultosa de um caráter geral no Brasil, em especial no estado de São Paulo. Bom, sem dúvida, a Argentina adotou esse modelo, né? Faz 4 meses que a Argentina está em lockdown total, 4 meses, com resultados excelentes para a saúde, mas uma consequência trágica para a economia e também começa a afetar aí o psicológico das pessoas. Estão começando a ir para as ruas já protestar lá na Argentina, porque não aguenta mais ficar fechado 4 meses. Enfim, é uma equação complicada. Bom, doutor Carlos Romani, o senhor é promotor de justiça, promotor eleitoral também, está acumulando aí. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar do adiamento das eleições. Como que o Ministério Público recebeu aí esse adiamento das eleições e o que mudou na prática aí para os senhores? Olha, o adiamento das eleições seria inevitável no meu ponto de vista. E nós temos um grupo no estado de São Paulo inteiro também, de promotores de justiça que atuam no eleitoral, e de forma praticamente unânime, realmente esse adiamento era imprescindível. Até poderia ter sido realizada essa eleição em dezembro, com maior segurança, mas ela foi prorrogada para novembro e nós temos que nos preparar agora, né, toda essa estrutura do eleitoral para que a gente possa ter as eleições de forma tranquila. Nós temos agora que arregimentar os mesários, muitos terão que ser conscientizados desse trabalho. Vamos ter o quê? Muitos mesários com comorbidades, muitos mesários são idosos e possivelmente vamos enfrentar resistência da parte deles em querer realmente trabalhar no dia da eleição, né, primeiro e segundo turnos. Então, portanto, nós vamos também ter que primeiro superar essa questão, né, porque se nós não tivermos mesários suficientes, nós não vamos ter como implementar o processo eleitoral que é necessária a presença deles, a presença física deles, né? E também não temos como obrigá-los a tal, mas sofrerão multas e tudo mais. Haverá prejuízo? Sim. Haverá prejuízo para eles? Sim. Poderão sofrer consequências? Sim, mas houve uma imposição legal, houve uma medida determinada pelo Congresso Nacional de prorrogação das eleições e a gente espera que tenha total segurança para a sua realização, né? Evitar aglomerações, tomar todas as medidas fitossanitárias de segurança para que não só esses mesários, todos esses funcionários que venham trabalhar, até os promotores, até os juízes, né, que vão trabalhar nesse processo eleitoral, possam ter a segurança suficiente de que
às vezes não vão transmitir, já que quem estiver doente não fará a eleição, será substituído por outro colega, né? Tanto da magistratura como do Ministério Público, mas também possibilitar a todos aqueles que vão trabalhar nas eleições tenham total segurança que vão exercer o seu munus público, vão exercer a sua atividade em benefício da população, porque é imprescindível a eleição, nós temos um processo eleitoral a ser cumprido, nós temos aí novos eleitos que vão tomar posse a partir de 1 de janeiro do ano que vem, e a gente, então, tem que possibilitar a segurança total para que não ocorra prejuízo a quem vai trabalhar no processo eleitoral. Inclusive, até os candidatos, né, também têm que, o quê? Tomar as devidas precauções. Vejo sempre aí nos noticiários que o contato pessoal dos candidatos com os eleitores é imprescindível, mas também é imprescindível a saúde de todos, inclusive do próprio candidato. O Trump fez, há 20 dias, há 15 dias atrás, o seu primeiro comício dentro de um ginásio de esportes em Oklahoma. E o que aconteceu? A cidade não tinha muitos casos de Covid, 14 ou 15 dias depois, subiu assustadoramente o número de contaminados naquela cidade, provocadas pela conduta, com certeza, porque a cidade não é muito grande, com certeza dessa aglomeração de pessoas dentro de um ginásio de esportes e que não teve a segurança suficiente de utilização de máscaras, porque o próprio presidente americano não usa, e provocou, então, essa situação. Creio que os candidatos, né, eles podem até, né, ter um contato pessoal com os seus eleitores, mas que se mantenha uma certa distância, todos utilizem álcool em gel, todos utilizem máscaras, né, e tenham a consciência de que não basta apenas esse contato pessoal, já que a propagação da doença não permite que tenha aglomeração e não permite que se dê as mãos ou se abracem, certo? Com pessoas que você desconheça se teve contato com outra pessoa que esteja contaminada, já que o candidato, com certeza, não vai perguntar para o seu possível eleitor se ele está contaminado ou não, ou se ele manteve contato com alguma pessoa contaminada. É impossível, né? Ô, doutor, várias coisas que eu anotei aqui enquanto o senhor falava, uma delas o senhor até meio respondeu, mas, por exemplo, eu tenho diabetes, sei que tenho uma condição grave e fui convocado para trabalhar como mesário. Eu posso declinar disso alegando problema de saúde e risco à minha saúde sem sofrer sanção? E também porque a gente sabe que o trabalho ali tem contato físico forte, é pegar o documento da pessoa, digitar, tudo bem, não vai ter a biometria que estava planejado aí para essa eleição, mas aí ir lá, digitar a urna, outro vai, digita, devolve documento. Vai ter alguma mudança de procedimentos ali, de padrões de recepção do eleitor e tal, e se o convocado pode alegar problema de saúde para não trabalhar nas eleições? Sim, tudo será avaliado em cada pedido individualmente analisado pela Justiça Eleitoral. O que não pode acontecer, e às vezes acontece, e eu já peguei muitos casos desse, é o mesário convocado nem comparecer, nem justificar, nem dar nenhuma razão para sua ausência no dia da eleição. Então, isso prejudica em muito o trabalho eleitoral, porque às vezes você tem que convocar rapidamente um suplente, e às vezes o suplente já foi convocado para outra localidade e ficamos sem o trabalho daquela pessoa que havia necessidade naquela zona eleitoral. Mas se a pessoa já tem uma doença pré-existente, se a pessoa já tem alguma comorbidade que venha interferir no seu trabalho, que venha provocar o quê? Que ele seja dispensado, né? Outra pessoa será convocada no local, aliás, será convocada para o seu lugar, né? E também serão avaliadas essas questões. E não só na questão das eleições. Nós estamos prestes a voltar ao trabalho presencial, o judiciário, agora a partir de agosto, a partir de 27 de julho, melhor dizendo, até agosto fica
um trabalho mais ou menos presencial dentro do judiciário, e os próprios juízes e os próprios promotores, muitos deles terão que retornar ao trabalho presencial. Então, será avaliada a questão daqueles promotores e promotoras que têm filhos pequenos. Por quê? Como que eu vou trabalhar com um filho pequeno em casa se não tem escola para o meu filho? Eu vou deixar meu filho com quem? Você está entendendo? Então, o que acontece? Terão que ser avaliadas essas situações também no Judiciário, também no Ministério Público, em havendo uma obrigatoriedade do retorno presencial a determinadas pessoas. Logicamente, continuarão até final de agosto, de 27 de julho até final de agosto, ficarão aqueles que têm doenças pré-existentes ou comorbidades, ficarão no teletrabalho, certo? Muitos deverão retornar paulatinamente, 30% aproximadamente. A mesma coisa em relação se aplica, fiz esse comparativo, a mesma coisa se aplica às pessoas que são convocadas para trabalhar no serviço eleitoral. Olha, tudo bem, você tem diabetes, você comprova com atestado médico, vem e o judiciário vai te dispensar, com certeza, você está entendendo? E vai atrás de outras pessoas que não têm comorbidades, você está entendendo? E por quê? Porque é imprescindível isso. Em relação à urna, em relação a pegar documentos, é lógico, evidentemente que a Justiça Eleitoral vai fornecer luvas. Não, é uma forma de tentar impedir o contato com papel ou contato de pele? Sim, né? Vai oferecer máscaras, álcool em gel a gente não pode passar na urna, porque senão estraga a urna. Então, são várias circunstâncias, todas essas serão totalmente analisadas e avaliadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e repassadas para os tribunais regionais eleitorais de cada estado, que irão repassar aos juízes e promotores eleitorais. E serão todos os cartórios orientados para que haja uma segurança suficiente para a realização das eleições sem total prejuízo à saúde pública, não só do eleitor que vai lá na urna, como também aqueles que estão lá, que ficam lá 8, 9 horas, às vezes 10 horas, né? Porque tem que chegar antes lá, depois tem que sair depois também, às vezes demora para fechamento da urna, né? Do boletim da urna. Boletim de urna. Então, portanto, essas pessoas também têm que estar totalmente seguras para esse trabalho. Tá certo, gente. Aí o doutor Carlos Romani, promotor de justiça, é também promotor eleitoral. Doutor, para a gente finalizar rapidinho, queria repercutir com o senhor aí, se o senhor me permite, a gente já tem falado bastante de fake news aqui, inclusive já falei com o senhor sobre essa coisa nefasta que são as fake news, mas que ontem o Facebook fez uma operação mundial aí para derrubar páginas que propagam mentiras, notícias falsas, tenta manipular a população, atacar adversários e instituições, principalmente também o judiciário, né? O STF virou alvo aí dessa turma, inclusive pregando o fechamento do Supremo e morte até de ministros aí, o que desencadeou essa ação mundial aí do Facebook, que é a maior rede social aí utilizada por todo mundo, e a surpresa veio quando descobriu-se que alguma dessas páginas eram gerenciadas, criadas e operavam a partir do gabinete do presidente da República. Queria saber a opinião do senhor sobre isso. O Ministério Público aí com base, no caso o Ministério Público Federal, poderia fazer alguma coisa? Enfim, porque é complicado, né? Sim, a Justiça Eleitoral, inclusive ontem até recebi do Procurador Regional Eleitoral aqui do Estado de São Paulo várias orientações para atuação nesse sentido, com relação a fake news, com relação às propagandas enganosas, com relação à antecipação de propaganda eleitoral de alguns candidatos. E essa orientação a gente já tem um arcabouço de defesa em relação a essas questões. Inclusive, se houver um fake news aqui em Rio Preto, nós já recebemos os endereços do Facebook, Instagram, tudo para que comunique imediatamente a instituição para que faça, então,
o que foi feito ontem, né, o que foi feito a nível de Facebook envolvendo esse pessoal em redor do presidente da República. O que é incompreensível e não há razão de ser é que alguém se utilize da estrutura do poder público, da estrutura de um cargo público, para que fique fazendo fake news. Se você quer fazer fake news, vá para sua casa, pague com o seu salário, trabalhe e pague a estrutura toda com o seu dinheiro. Primeiro, não deveria fazê-lo, né? Porque fake news vai se tornar aí um crime. Nós estamos aí... Não pode, né, doutor? Se aprovado ou não, certo? Isso já foi decidido pelo Congresso. Mas, ora, por que tem uma estrutura? A estrutura tem que ser para o bem. A estrutura do governo, a estrutura da assessoria do presidente ou de qualquer pessoa, do governador ou do prefeito aqui de São José do Rio Preto, tem que ser uma estrutura para o bem, de servir a coletividade, não de trazer discórdia para a própria população. Por quê? Porque se você tem um assessor, ele tem que falar bem de você, tem que colocar você em evidência, tem que levar a sua mensagem ao seu eleitor, não denegrir a imagem dos outros, não levar fake news às outras pessoas para denegrir a imagem das outras pessoas. Você tem, como assessor, uma pessoa que está no seu gabinete, que está na sala ao lado, ele tem que entrar em contato, por exemplo, com a Câmara Municipal de Rio Preto e dizer, olha, meu trabalho foi feito isso, consegui uma verba orçamentária para isso, consegui 5 UTIs para determinado hospital. Não ficar denegrindo a imagem de adversários ou de um possível candidato que venha disputar com você a eleição. Então, portanto, o trabalho tem que ser para o bem, não por fake news. Você tem que ir, se é pago com salário público, se você tem um salário relativamente grande dentro da estrutura administrativa, por exemplo, da União, você tem que fazer o trabalho do bem, não o trabalho do mal, que é fake news. Ô, doutor, em tese, vamos falar em tese, lógico, porque quem é a gente para... Mas, por exemplo, tem um dos sujeitos aí, o tal do Tércio Arnaud, ele é assessor especial da presidência, ele recebe recurso público, ele mora em apartamento funcional e foi identificado aí como um dos geradores não só de fake news inocente, mas de ataques aí a instituições e a adversários do governo. Isso, em tese, caracterizaria uma improbidade? Vamos imaginar o local, por exemplo, a gente descobre que um assessor do prefeito municipal está usando ali a estrutura do município para destruir reputações, etc. Isso aí não caberia uma improbidade? O Ministério Público Federal não deveria agir duramente contra isso? Com certeza, o Ministério Público Federal do Distrito Federal deve ter instaurado um inquérito civil por improbidade administrativa. Você está usando a estrutura do poder público dentro, não só a estrutura do poder público, mas também o salário que você está recebendo, com um desvio de finalidade. Você está desviando da finalidade. Você é um assessor para que você realize atividades inerentes àquele cargo que você recebeu de assessoria. Então, se você é um assessor jurídico, se você é um assessor de comunicação, você tem que realizar atividade jurídica, atividade de comunicação. Se você é um assessor e realiza atividades não inerentes à sua atribuição de assessoria, e em especial com desvio de finalidade, com certeza, mais do que comprovado que a pessoa atuou com improbidade administrativa e cabível até uma ação civil pública por perda desse cargo, mesmo que seja um cargo em comissão, um cargo de confiança, porque os cargos em comissão e de confiança também estão sujeitos a sofrerem os seus agentes que praticarem ato de improbidade administrativa, sofrerem as consequências da própria lei de improbidade administrativa, que não só perda do cargo, mas também multa civil, proibição de contratar com o poder público. Se ele sair da atividade pública e ir para uma empresa, ele fica proibido de contratar com o poder público. São várias circunstâncias, sanções que a lei de improbidade assim o determina. Tá certo, gente. Tá aí o doutor Carlos Romani falando com a gente. Vamos aguardar os desdobramentos dessa situação, porque pelo jeito isso ainda vai dar muito pano para manga. Doutor, obrigado mais uma vez, viu?
De nada, um abraço a você e a todos os nossos telespectadores. Maravilha, grande abraço ao doutor Carlos Romani, falando aí, então, pro doutor aí, improbidade. Vamos aguardar o que o Ministério Público Federal vai fazer. Lembrando que a CPI das fake news no Congresso tá suspenso aí nesse período os trabalhos da CPI das fake news, mas a presidente lá, me fugiu o nome dela, a deputada que preside a CPI das fake news, já disse que esse vai ser um dos grandes focos agora, esse gabinete, né, o chamado gabinete do ódio aí, que fica fomentando ataques e discórdias a adversários, que pode aí, inclusive, gerar sanções contra o presidente, inclusive com repercussões no Tribunal Superior Eleitoral, que apura o Caixa 2 e manipulação de redes sociais na campanha do então presidente Jair Bolsonaro. Vamos aguardar. Bom, gente, e assim encerramos o informativo Coronavírus desta quinta-feira, que teve os trabalhos técnicos aí do cinegrafista Eduardo Farias, do controle mestre Fernando César, GC e produção do Renato Foque e da Vivian Lima, e os trabalhos do operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrando, como disse a Andréia Negri, que o momento é de seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, sair só para serviços essenciais. A gente volta amanhã, a partir das 4 horas da tarde, com mais informações. E para encerrar hoje, vamos terminar com Vinícius de Moraes, o nosso poetinha, que hoje completa 40 anos exatamente da sua morte, em 1980, aos 67 anos. O grande Vinícius, a gente termina com ele hoje, nessa música aí, com o Toquinho. Vamos lá. Vamos cantar, né? Vamos cantar. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em nagô. Vai você, Vininha. Você que ouve e não fala, você que olha e não vê, eu vou lhe dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do cabulete, a tonga da mironga do cabulete, a tonga da mironga do cabulete, a tonga da mironga do cabulete.